Fala, rapaziada que curte o canal Fãs da RTV, que é seu amigo Babu mais uma vez. E eu percebi de uns tempos pra cá, após escutar alguns comentários, eu percebo que o Fãs da RTV está se tornando uma pária do quadrinho brasileiro. Por que será? Né? Vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada, fãs da nerd, desde já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque você é muito importante para o nosso canal. Caso você seja novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui no nosso canal, nós deixamos e-mail e minhas redes sociais na descrição do vídeo. Agradecer a todos que seguem o canal e a todos que acompanham nossas lives. Recentemente um amigo Carlão me mandou um áudio do seu irmão, todo respeito, e eu sou aberto a escutar todos os tipos de opinião, porque isso é importante. Eu tenho maturidade para lidar com isso, e o Carlão sabe muito bem disso, e a gente conversa sobre isso, até mandar obrigado ao irmão do Carlão pela opinião dele. Isso é muito importante no meio midiático. É sobre eu não falar tanto sobre heróis nacionais, que é um equívoco que muita gente comete. Eu, durante muitos anos, eu falei sobre heróis nacionais, eu fiz vídeos sobre heróis nacionais. Se você procurar o acervo do Fãs da Nerd TV, tem mais vídeos falando sobre heróis nacionais que até heróis americanos. Aí a recente questão, Babu, porque hoje você não fala tanto sobre heróis nacionais? A questão é, eu não tenho todo o tempo hoje em dia para gravar como eu tinha antes, eu tenho outros compromissos. Mas um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas que falam isso não me perguntam. Aliás, eles não me chamam para a live porque eles sabem que eu sou uma pessoa de opinião forte e crítica, e eu tenho a minha opinião quanto ao quadrinho e quanto ao quadrinho nacional. Diferente dessas pessoas que até podem fazer comentários sobre a minha pessoa e o meu modus operandi aqui no canal Fãs da Nerd TV, eu trato o quadrinho nacional, gente, como uma mídia séria, não como um grupinho de amigos que só defende aquilo que lhe convém e só fala aquilo que acha legal. Não, eu trato o quadrinho nacional como todas as pessoas que têm canal que devem tratar, como uma mídia séria. Eu prefiro falar dos prós e dos contras do quadrinho nacional, porque eu não quero ludibriar o possível leitor do quadrinho nacional contando tudo a ele que é mil maravilhas. Como não é mil maravilhas na Marvel, e nem na DC, nem na Image, nem da Dark Horse, e nenhuma outra editora por aí. O quadrinho nacional ele vai ter, como toda a mídia, prós e contras. E eu decidi falar sobre isso por ser leitor de quadrinho nacional e também por falar do herói nacional. Quando eu comecei a falar do herói nacional, que já faz mais de 5 anos que eu falo do herói nacional, não comecei hoje, como muita gente veio de 2 anos para cá, mas é aquela coisa, eu não participo de grupos, eu não falo o que a galera quer ouvir, eu falo aquilo que eu penso, né, sobre o herói nacional e sobre a mídia do herói nacional. Que todo mundo tem que falar sobre o que acha e o que não acha, que é importante falarmos o prós e contras de tudo. Ah, Babu, isso não vai ajudar o quadrinho nacional. Pelo contrário, a gente não mente sobre aquilo que a gente oferece. A gente oferece uma coisa real. O quadrinho nacional tem deveras deficiências. Tem. Mas o quadrinho nacional também tem ótimas qualidades. Também tem, como toda a mídia de cultura pop no geral. Quando eu comecei a falar de quadrinho nacional, aliás, que muitas pessoas não gostam porque eu não peço bênção às pessoas. Eu peguei esse material que tem mais de 5 anos. Isso aqui, quem não sabe, é a primeira enciclopédia do Lancelot, acho que foi a primeira. Me passaram em PDF, eu imprimi, né? E eu comecei a estudar isso aqui. E nós fazíamos conteúdo, muita gente não sabe, o canal Fãs da Nerd TV, ele é o único canal de cultura pop da minha cidade. O resto tudo é resenha. E quando a gente começou o canal aqui, justamente era para trazer esse tipo de movimento aqui para a minha cidade. Eu não esperava que fosse expandir tanto, chegar até onde eu cheguei, né? E cada dia mais tem seguidores no canal. Nós começamos a falar sobre cultura pop de uma forma geral. Lendo isso aqui, que eu até, se não me engano, eu mandei uma mensagem para o autor na época para falar sobre isso, mas ele nunca me respondeu. Eu também não sou aquela pessoa que fica atrás das pessoas constantemente. Então, essa pessoa não quer vir, não quer responder, beleza, a amizade é a mesma, segue o barco. Como diz nosso amigo Matheus da Portal Entretenimento, segue o baile. E eu comecei, conversando com o Leléo, tive a brilhante ideia, que eu acho que muitos não teve, até por não ter essa ideia, fazem determinados comentários.
Eu falei, Léo, vamos falar sobre o herói brasileiro? Aí Léo, por quê, Babu? Porque na nossa visão, o herói brasileiro, ele está incluído na cultura pop. Ele não se separa da cultura pop. E diferente de muitos outros pensamentos, o leitor de quadrinho, ele se encontra dentro de que meio? Que não seja dentro da cultura pop. O leitor de quadrinhos, seja nacional ou de qualquer outra vertente, ele está dentro da cultura pop, onde todos os heróis estão inseridos, Marvel e DC. O canal Fanzinerd TV, ele não começou como um canal que só falava de quadrinho brasileiro. Isso é um padrão do canal. Ah, porque você não... Eu falo sobre quadrinho herói nacional, faço uma matéria, faço outra. Porque isso sempre foi uma programação do canal Fanzinerd TV. Se hoje eu faço menos resenhas de herói nacional, porque eu não tenho tanto tempo. Também eu não faço tantas resenhas de herói Marvel e DC. Eu faço notícias e coisa e tal, porque o meu tempo, eu tenho outros compromissos além do canal. Minha vida não é de um socialista que espera vir do governo. Eu trabalho muito. Eu tenho pouquíssimo tempo para muita coisa. Eu tenho que dar conta de muita coisa, até do canal Fanzinerd TV. Então quando alguém falar por aí, soltar qualquer crítica, tem gente que diz que defende... Eu não defendo o herói nacional. O herói nacional não precisa ser defendido de ninguém. O herói nacional tem que ser trabalhado, melhorado, tratado como uma mídia e vendido como uma mídia. Começar como um sonho, se ter transformado num produto e vendido como um produto, não como um carinho, não como um hobby. Se você gera um produto, ele vira um produto. Então eu trato o herói nacional depois de pronto, depois que ele vira físico, como um produto. E trato o herói nacional como mídia, eu não trato como meu amigo da vizinhança. Não. Eu acho que o problema de algumas pessoas com a minha forma de trabalhar, de falar sobre o herói nacional, é porque eu trato ele como eu trato o herói da Marvel e da DC. Eu trato a mídia do herói brasileiro como eu trato a mídia da Marvel e da DC. Porque para mim, como leitor de quadrinhos, fã de super-heróis, não tem diferença. Talvez quem diferencie são essas pessoas. Eu jamais chamo um leitor, eu jamais chamo um divulgador de quadrinho americano, ou que fala sobre herói nacional de vira-lata. Eu não faço isso, que isso é uma falta de respeito. Eu não chamo o leitor de quadrinho americano que consome cultura pop de vira-lata, que isso é uma falta de respeito. Porque, querendo ou não, são essas pessoas que podem futuramente ler o quadrinho nacional. São essas pessoas que podem se interessar com o quadrinho nacional. Eu não fico dando patadas em filmes. Eu falo a minha opinião de fã, como todo fã tem o direito de falar a sua opinião sobre o herói nacional e sobre o herói americano. Eu acho que talvez eu tenha a visão mais ampla do quadrinho que muita gente que já faz quadrinho não tem. Ah, mas você não lançou. Não importa. Tanta gente lançou e não foi para frente. Eu acho que a visão de falar sobre o herói nacional não é bajular o herói nacional, é tratar ele como um super-herói, como eu trato Marvel e DC. Talvez essa questão de eu não fazer tantos vídeos mais de herói nacional é porque eu agora balanceio muito, porque ao contrário de muitas pessoas, eu acho, o Fanzinerd TV ele tem uma programação, ele tem dia de postar, ele tem sequência de postagem, ele tem dias que postam mais, dias que postam menos. Tudo, gente, tem um cronograma, entendeu? E como hoje em dia muita gente fala sobre essa mídia de quadrinho nacional, é importante você deixar também os outros terem seu espaço. Eu não quero ser o único lugar que fala de quadrinho nacional. Eu não tenho esse orgulho dentro de mim. Eu quero falar quando é possível, eu quero falar quando o quadrinho é interessante, eu quero falar quando o herói merece um vídeo. Eu estou preparando uma maratona sobre a Força Selvagem do Careca. Estou preparando, estou gravando os vídeos, vou editar. Isso aí vai de acordo com uma programação. Isso não quer dizer que eu não gosto da mídia nacional, que eu não gosto do herói nacional. A diferença é que eu trabalho de outra forma. Eu não vou ficar todo dia herói nacional, herói nacional, herói nacional, herói nacional, herói nacional, sem saber se essa mensagem está chegando para as pessoas. Eu quero que o cara que lê Marvel, que lê DC, que no meio desse bolo ele veja um herói nacional. Ah, esse cara falou desse herói nacional aqui. Será que é interessante? Será que vale a pena ver? Será que eu posso pegar esse material? Porque muita gente, talvez o problema seja esse, muita gente que não era da mídia do herói nacional foi até o Babu e foi perguntar sobre... Muita gente já me perguntou, eu não fico me gabando nem por aí, nem me pabulando, nem contando vantagens sobre isso, não. Mas muita gente já falou para mim há muito tempo, e só conheceu o herói nacional através do Fanzinerd. Eu já fiz várias homenagens a heróis nacionais. Tem um vídeo aqui que eu mostro 100 heróis nacionais, que é um dos vídeos mais vistos do meu canal. Tem um vídeo recentemente com 200, eu sou um cara que mostra herói nacional praticamente todas as vezes, todos os anos, todos os dias.
A diferença é que eu faço da mesma forma. A diferença é que eu não peço bênção, eu não puxo o saco de ninguém, eu não fico ovacionando o autor. Não, o quadrinho nacional não precisa disso. O que o cara tem que conhecer é o herói nacional. Mais pra frente ele procura saber do autor, quais são as suas outras obras, o que ele faz. Eu não vou ficar fulano de tal. Porque se você prestar atenção, a mídia do herói nacional, para aquela massa de leitores de quadrinhos, eles não conhecem nem quem são os autores nacionais. Só quem conhece é quem consome. E a minha ideia não é falar só para quem consome, é para quem está fora. Entendeu? Se a pessoa se identifica com a minha forma de falar sobre o herói nacional, beleza. Se não se identifica, tudo bem. Mas é aquela coisa, eu não vou achincalhar ninguém pela sua forma de falar. Eu também não vou ficar aqui toda hora dizendo, olha, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso, e a pessoa vai procurar e não é. Eu acho que o mais importante da pessoa que faz a divulgação do herói nacional é ter a franqueza de ser sincero com aquela pessoa que vai ver a mensagem. Ah, o Babu não fala tanto sobre o herói nacional. Já falo tanto, falo constantemente. Tem aqui no canal um vasto acervo de heróis nacionais. O fato de eu ter diminuído a frequência de falar de heróis nacionais, isso não significa nada, gente. Porque às vezes tantas pessoas falam tanto disso e não conseguem levar a mensagem. E às vezes eu falo pouco e consigo. Acho que a diferença deve ser essa. Então, se você acha que eu não falo tanto sobre heróis nacionais, que nunca divulguei heróis nacionais, você realmente não conhece o meu trabalho. Eu respeito, entendo, porque isso vai de cada um. Talvez você tenha conhecido o Franzia Nerd agora, não há 4, 5 anos atrás. E graças a Deus, dentro dessa forma que eu trabalho, eu estou crescendo na plataforma, eu cresço em minhas redes sociais, e talvez essas pessoas falam tanto e não conseguem me acompanhar. Por causa de um simples fato. Eu não faço questão de correr na frente de ninguém. Quem faz isso são as pessoas que me acompanham. Não sou eu. Entendeu? Por isso que eu sempre agradeço as pessoas que me seguem e as pessoas que gostam da forma que eu falo de herói nacional. Já trouxe vários artistas, inclusive já existiu quadrinhos que antes da galera falar aí, foi lançado aqui no Franzia Nerd e muita gente me agradece. Essa é a grande questão. Eu sou uma pessoa que tem a humildade, seriedade de falar do quadrinho nacional e tratá-lo como ele merece, como uma mídia séria. Se eu falo de Marvel e DC, é porque eu sou fã de quadrinhos, poxa. E se você fala de herói nacional, como eu falo, é porque a gente é fã de quadrinho. E isso é que às vezes as pessoas não conseguem entender e separar. Eles lutam tanto contra o herói nacional que às vezes não percebem que muitas batalhas não se ganham no grito. É só ter estratégia. Fiquem todos com Deus. Deixe aqui nos comentários. Até a próxima.